E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os sistemas de amortizações. Esses sistemas são os sistemas utilizados na hora de eu financiar uma casa, de eu comprar um carro financiado e assim por diante. Nesses tipos de financiamento, no Brasil nós temos dois tipos principais e a gente vai trabalhar um pouquinho nesse vídeo sobre o SAC, tá? Que é o Sistema de Amortização Constante. Mas para isso, vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é o financiamento, o que é o sistema de amortização. Então, o sistema de amortização são, desenvolvidos basicamente, né, para operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, envolvendo o desembolso periódico do valor principal e encargos financeiros. Toda parcela é formada por uma parte referente à amortização e outra parte referente aos juros, ambos pagos em períodos específicos. De maneira simples, pode-se afirmar que a parcela é igual à soma de uma parcela da amortização mais uma parcela de juros. Mas a gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, tá? Algumas definições que vão aparecer para a gente. Então, primeiro, encargos financeiros. Eles vão além das despesas de juros, né? Todas as despesas e receitas incrementais que se originaram das operações de captação, tais como comissões, prêmios, intermediações financeiras, consultores para a elaboração de projetos, auditores, advogados, viagens e outras, esses encargos, eles são a diferença entre o valor recebido e os valores pagos, né? Então, aquilo que eu estou pagando a mais da minha operação financeira, ou que eu estou recebendo a mais, tá bom? No caso de uma poupança, por exemplo, é o que eu recebo a mais. No caso de um financiamento, quanto eu estou pagando a mais. Depois, nós temos a amortização, que é a antecipação de pagamento, né, de operação de financiamentos, na qual se fazem necessários esses conceitos de valor atual e futuro da nossa prestação. A gente já vê isso um pouquinho melhor. E a prestação, que é a última, é a soma entre a amortização e os encargos financeiros de cada mês. E aí você deve se perguntar o que é a tal da amortização, né? A amortização propriamente dita, vamos pensar num exemplo. Eu faço uma compra de R$ 1.000 e aí eu vou parcelar essa compra em 10 vezes. Só que cada prestação vai ser de R$ 150. Então, no total, eu estou pagando R$ 1.500 nisso aí. Então, R$ 500 são encargos, são juros que eu estou pagando a mais. Nessa prestação, eu vou ter R$ 150, R$ 100 é a amortização da minha dívida e R$ 50 é juros. Então, a amortização é o que efetivamente eu estou abatendo da minha dívida. Tá? Isso acontece quando eu vou financiar um carro, uma casa, fazer o financiamento estudantil FIES, alguma coisa do tipo. Eu vou ter sempre esse momento de amortizar a minha dívida e também de pagar encargos, que são os juros. No Brasil, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem dois tipos de amortizações mais usados. É o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, e depois dele nós temos o sistema PRICE, que é o sistema francês de amortização. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o sistema SAC de amortização, que é o sistema de amortização constante. Então, nesse caso, eu estou falando em um sistema onde a minha amortização ela sempre vai ser a mesma. Então, no sistema de amortização constante, são financiamentos, né, a longo prazo, principalmente no setor produtivo. É um sistema de ampla utilização no Brasil, né? Muita gente usa. E no saque, como o próprio nome diz, o valor da amortização ele é constante, ou seja, o mesmo para todos os períodos. Isso somente será possível se o saldo devedor inicial, né, dessa dívida for dividido pelo número de
períodos envolvidos no financiamento. E ele é muito utilizado no financiamento de imóveis, tá? No financiamento de carros é um outro tipo de amortização. A gente vai ver isso num próximo vídeo. E aí, pensando nisso, as características desse sistema de amortização. Ele tem como característica básica as amortizações serem iguais do valor principal em todo o prazo de financiamento. Então, num financiamento de casa, quando as pessoas fazem, elas fazem lá por 20, 30 anos. Então, essa amortização vai ser sempre constante, tá? Se for adotado o tipo de sistema SAC. O valor da amortização é obtido mediante a divisão do capital pelos números de prestações, como eu já tinha falado anteriormente. E aí, os juros, por incidirem sobre o saldo devedor, serão sempre decrescentes, né? E aí a gente vai ver isso melhor num exemplo que a gente vai ver agora, tá? Então vamos pensar nesse exemplo. Uma financeira faz um empréstimo de 100 mil reais para ser pago pelo sistema de amortização constante em 4 prestações anuais a uma taxa de 15% ao ano. E aí vamos montar essa planilha de amortização. Então a planilha, ela é basicamente a partir dos dados que a gente vai montar ela. Então os dados que a gente tem, o capital, que foi de 100 mil, a taxa de 15%, vou trabalhar com 0,15, o tempo de 4 anos. E aí a amortização vai ser esse 100 mil, que é o valor total, dividido pela quantidade de prestações, que são 4. Então isso vai me resultar numa amortização de 25 mil reais. Vamos ver como que a gente vai encaixar esses valores na tabela. Então a tabela de amortização, ela é uma tabela padrão. Então eu tenho lá o meu período, a minha amortização, os juros, a prestação e o saldo devedor. Então vamos montar linha a linha para ver como que funciona isso. Então primeiro, vamos montar o período. Então eu tenho lá o período 0, que é quando eu pego o meu empréstimo. Depois, 1, 2, 3 e 4, que são 4 anos pagando. E a última linha vai ser a linha do total. Primeiro, eu tenho um saldo devedor de 100 mil reais. Foi o valor que eu peguei inicial lá de empréstimo. Então, no tempo 0. Então, nesse tempo, eu não tenho amortização, eu não tenho juros, não tenho prestação. Eu só tenho meu saldo devedor. No primeiro mês, a minha amortização é de 25 mil. Vou calcular os meus juros. O meu juros vai ser calculado os 15% correspondente em cima sempre do meu saldo devedor atual. Então, o meu saldo devedor neste momento é 100 mil. Então, 15% de 100 mil vai me resultar em 15 mil. Já a prestação, ela é a soma entre a amortização e os juros, que vai me resultar em 40 mil. Como eu falei lá no início, a amortização, o saldo devedor vai ser sempre abatido da amortização. Então, os 100 mil, eu vou subtrair os 25 mil, que vai me resultar em 75 mil. Para a próxima linha, a amortização é a mesma, porque a gente está falando de um sistema SAC. Os juros vai ser calculado os 15% em cima dos 75 mil agora, então os juros está começando a cair. E aí a prestação, vou somar os dois, 25 mais 11.225, que dá os 36.250. E aí o meu saldo negativo, meu saldo devedor, vai ser os 75 mil menos os 25 mil, que vai me resultar em 50 mil. Na próxima linha, 25 mil. Vou calcular agora os 15% em cima dos 50 mil, que é o meu saldo devedor atual, que vai me dar 7.500. E aí a minha prestação, 32.500. E aí meu saldo devedor, 25 mil. E na última linha, minha amortização continua sendo de 25 mil, só que os juros agora é calculado em cima dos 25. 15% em cima de 25 mil, que vai dar 3.750. A soma disso, 28.750. E aí agora o meu saldo devedor é um saldo zero. Se eu somar a minha amortização, ela tem que dar exatamente igual ao meu saldo devedor. Se eu somar os meus juros,
vai dar lá o total que eu paguei de juros ao final do ano. E se eu pagar a prestação, vai dar o valor total do meu financiamento. Observe então que o meu juros está diminuindo ao longo dos anos, a minha prestação, consequentemente, também está diminuindo. Isso a gente vê visualmente quando vai fazer um financiamento de casa, que a gente demora lá vários anos a pagar, e aí ao longo dos anos essa prestação está diminuindo. Por quê? A quantidade de juros também está diminuindo, e aí automaticamente a minha prestação diminui. Tá ok? Nós vamos planejar essa planilha de amortização também em outro aspecto, que é no Excel. No Excel, a gente consegue fazer essa planilha de forma automatizada. Então, vamos mostrar isso para vocês agora um pouquinho. Pessoal, aquelas informações que a gente fez na mão, lá nas tabelas, a gente pode fazer elas de forma automatizadas no Excel. E aí, para isso, eu vou montar esse modelinho aqui para mostrar para vocês. Então, observem o seguinte. O problema nos deu alguns dados que a gente vai considerar. Então, os 100 mil, que são os valores do capital, 15%, que foi a taxa, 4 anos e 25... E aí, a amortização, a gente calcula a partir do capital e do tempo. Então, capital dividido pelo tempo. Observem que eu coloquei fórmulas, né, da localização e não somente o valor. Por quê? Se eu quiser mudar esse valor no futuro, é só fazer a alteração aqui em cima. Então, ó, 150 mil, por exemplo. Ele já vai alterar os valores para mim, tá bom? Então, no nosso caso, 100 mil. A taxa de juros, a gente trabalha com ela em forma decimal. Para isso, o que a gente vai fazer? Dividir esse valor por 100. Então, da mesma forma, eu vou pegar ela e dividir por 100. Feito isso, agora a gente vai montar a tabela. Então, a tabela, ela é padronizada igual aquela que a gente fez lá na mão. Então, ficou, ó, os períodos 0, 1, 2, 3 e 4. Aí, nesse caso da amortização, a gente já sabe que essa amortização ela é uma amortização constante. Então, todo mês ou todo ano, a amortização vai ser a mesma. Então, a gente pode colocar isso igual ao valor da amortização que a gente já calculou. Por quê? E dar um Enter. Só que observe o seguinte, se eu pegar e arrastar, ele vai trocar de lugar. Por quê? Porque eu não travei a localização. Aí ele entende que é para trocar de linha a linha. Então, a gente vai pegar aqui em cima, na primeira, e colocar cifrão na frente e depois da linha, da coluna. Uma vez que a gente tenha feito isso, o Excel entende que toda a minha extensão vai ter que ter esse mesmo valor. E na última linha, a gente vai fazer a soma. Então, soma da onde até aonde? Então, do B9 até o B12. E aí a gente pode puxar. Feito isso, dá um Enter, que ele já vai fazer a soma automática. Por que é interessante a gente colocar a fórmula com a localização? Então vamos pensar que eu troco aqui em cima, coloque 150 mil. Então ele já vai trocar a amortização e já troca aqui também, ó. E aí já faz a conta normal para você, tá bom? Então, 100 mil reais. Agora vamos pensar no saldo devedor. O saldo devedor é sempre o valor que eu tenho na minha dívida atual. Então, no mês 0 foi quando eu peguei o valor emprestado. Então, é o valor do capital. Tá aqui. A partir dos outros meses, vai ser o valor que eu devia, menos a amortização. Como a gente já viu, o saldo devedor vai ser sempre abatido da amortização. Então, tá lá. E aí, por fim, é só eu arrastar também. Quando eu arrasto, tá vendo aqui, ó, no mês 4, o meu saldo devedor ficou 0. Agora, vamos pensar nos juros. Os juros vai ser sempre o valor que eu tinha de saldo devedor vezes a taxa de juros. O saldo devedor vai mudar, mas a taxa de juros não.
Então, na taxa de juros, eu vou colocar o cifrão, para que ela fique fixa também. E aí, mesmo caso, a gente pode arrastar. Quando a gente arrastar, aqui a gente pode fazer uma somatória. Ou você pode escrever de novo a fórmula de soma, ou você vem aqui no 100 mil, que já está com a fórmula de soma, e arrasta. Quando você arrastar, ele entende que mudou de coluna. Então ele vai somar essas daqui. Agora vamos ver a prestação. A prestação é a amortização mais os juros. E aí a gente pode também, de novo, arrastar essas informações. Feito isso, de novo, arrasta aqui para a gente achar o valor da total. Então vejam, com a tabela dessa forma, eu posso simplesmente fazer qualquer tipo de alteração que o meu sistema vai aceitar. Então vamos pensar que a taxa de juros não foi 15% e foi 10%. A minha tabela toda já vai ser convertida. Tá vendo? Minha taxa, aí o período, o capital foi de 50 mil. Opa! Foi de 50 mil. Também já alterou toda a tabela. Tá? Então essa que é a nossa intenção. Uma vez que a gente consiga deixar automatizado isso, vai facilitar em muito os nossos cálculos. E aí é interessante que vocês façam essa tabelinha, deixem ela salva, porque aí quando eu for passar os exercícios, vocês podem fazer na mão e depois fazer aqui para confirmar se os resultados deram certo. Tá bom? Vamos voltar lá para a nossa tela então. Agradeço vocês que assistiram até aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar de mais um tipo de amortização. Eu preferi fazer vídeos menores para que não fique tão cansativo. Vamos falar sobre um outro tipo de amortização e a gente finaliza a parte de amortização com ele, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até mais, hein?